A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Mais uma vez, Escola Bíblica Dominical do Ministério Guiando o Rebanho. Vamos começar com a oração com o nosso ministro Celcinho. Bom dia, amados irmãos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração sejam dados a Ti, Senhor, meu Deus, meu Rei, meu Pai, meu Salvador, meu Redentor. Aquele que se colocou no Calvário, aquele que trouxe sobre si toda a maldição para que pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor. Que os nossos corações, os nossos lábios nunca se permitam parar de glorificar ao Senhor, pois só Tu és digno. Toma o dia de hoje em Tuas mãos, toma esse domingo em Tuas mãos, abençoa toda a direção, seja o direcionador de tudo aquilo que for falado, aquilo que for transmitido através desse culto da Escola Bíblica, aos corações daqueles que estiverem, Senhor, aqui presentes, ou aqueles que estarão pela internet acompanhando esta aula, que o Senhor possa tocar nos corações e abençoar profundamente. Toma nossa vida em Tuas mãos, é o que nós te pedimos, te agradecemos. Abençoa o pastor Américo, que estará aqui diante da Tua presença, pela Tua misericórdia, dirigido pelo Espírito Santo, a levar os louvores, a palavra, todo o conteúdo do culto, aos lares, aos corações daqueles que o Senhor permitir. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar ao nosso Pai. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oh, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oh, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus
Jesus conquistou na cruz. É direito nosso, é nossa herança. Todas essas bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oh, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o nosso grande Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar a teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo e exaltado, aleluia, 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 aleluia. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo é o Senhor dos exércitos, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Deus abençoe a nossa irmã Vera Lúcia, que está nos assistindo aí, a nossa EBD. Hoje a disciplina é no livro de Tiago. Aleluia, aleluia. Estamos aí nessa luta, nessa batida, mas Deus tem nos dado vitória. Como todos sabem,
Eu sempre falo, estou com a esposa muito doente em casa, mas continuamos aí marchando pela fé. Hoje a disciplina no livro de Tiago, Escola Bíblica Dominical do Ministério Guiando o Rebanho. A base bíblica é Tiago. Abre a tua Bíblia eletrônica ou a tua Bíblia que tem aí o livro. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Se você quiser ler em voz alta, pode ler em voz alta. Nós estaremos ministrando aqui a palavra do Senhor. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Essa força é algo que Deus coloca no seu coração. O diabo pode fazer gato sapato da sua vida, mas você continua firme com Jesus. Isso prova que você é um escolhido de Deus, que você ama Deus e que você está com seu coração em Deus. Então nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E essa fé nos une em um só Espírito, em uma só força, porque Deus é a fonte de toda a luz, de toda a verdade, e é essa verdade que tem nos sustentado. Então vamos aqui, o livro de Tiago é um livro maravilhoso. Podemos dizer que Tiago é o Provérbios do Novo Testamento, que as palavras de Tiago são diretas, simples, mas revelam verdades profundas. Tiago, ele vai fazer vai colocar, parece que um paradoxo entre aquilo que Paulo doutrina e aquilo que ele está ensinando aqui por meio da sua epístola de maneira prática. Martinho Lutero resistiu o livro de Tiago durante muito tempo, até que então ele entende o espírito da dinâmica que Tiago escreve. E Tiago não escreve para gentios, Tiago não escreve para pessoas fora do contexto Torá. Tiago está escrevendo diretamente para o próprio povo judeu, que havia se convertido ao cristianismo, deixado as práticas do judaísmo e agora estavam sendo perseguidos, e agora estavam criando caraminholas para si, colocavam a fé como algo primordial, mas a fé sem a prática. E Tiago então começa a mostrar para eles que é impossível você dizer que tem fé, mas você não ter as verdades da fé na sua vida, ou seja, as realizações dessa fé na sua vida. O que é a fé? A fé é a verdade que Deus deixou. Isso aqui é fé. Quando você fala, eu tenho fé, porque você tem essa palavra no seu coração. Fé não é algo inerente do indivíduo. Você crê. Deus te deu a capacidade de crer. Então essa crença na fé, fé é aquilo que é verdadeiro. Quando o tabelião lavra a escritura, no final ele fala assim, por isso o quê? Tudo que está escrito anteriormente, que o terreno, ou o imóvel, o carro, ou o bem que ele está ali escrevendo sobre o tal, pertence àquela pessoa a qual ele colocou o nome lá, pode ser João, Antônio, Joaquim, Maria, José. Lá no final ele por isso eu dou fé. Quando diz eu dou fé, ele está falando, por isso eu digo que é verdadeiro, vale. Então o que é fé? É o tratado divino para o homem que está aqui, que vale para a nossa salvação. A única verdade que nos salva é Evangelho, palavra de Deus. Então esta é a fé, esta é a verdade divina para o humano, para que o humano possa se salvar por meio da sua crença. Porque você pode crer em qualquer coisa. Na Índia as pessoas creem no rato, creem na vaca, creem no morcego, creem na cobra, budista crê em Buda, o povo do Islã crê em Maomé. Nós cremos em Jesus Cristo e no tratado teológico que Deus deixou. Teológico quer dizer tratado divino para o homem, que Deus deixou para a salvação do homem, para trazer valores para o ser humano, para capacitar o ser humano a ter uma vida com Ele na vertical. E o resultado dessa vida na vertical, a prova dessa vida na vertical é a tua vida na horizontal, com as pessoas à sua volta. Então tem que ter a fé, tem que ter a teoria, viva dentro de você, mas a prática de maneira imediata. Fé sem obra é morta, e não existe obras sem fé. Você faz alguma coisa porque você crê
naquilo que você está fazendo. Então vamos ver lá a base bíblica, Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Amém. O que ele está querendo dizer? Tem muita gente que diz ter fé, mas é que nem uma pessoa que vai ao frente do espelho. Ele olha o penteado dele, né? Trabalha lá, tá bonitinho. Daqui a pouco ele vai para lá e já esqueceu. E agora? Será que eu estou penteado? Será que eu estou... Quer dizer, não tem como. A fé é algo tremendo, ela te capacita, ela te dá um entendimento, ela muda aqui e automaticamente muda a atuação. Eu não pego a Bíblia e solto a Bíblia, eu pego a Bíblia porque eu sei que é verdade, então eu agasalho ela, trago ela no meu coração e ela passa a ser o meu livro de regra de fé e prática. Eu pratico o que ela diz, então eu tenho capacidade de me dar com o ser humano, tenho capacidade de ajudar o ser humano. Isso não significa que você tem que ficar lambendo o pé dos outros, que não te faz bem. Então, aquilo que não te faz bem, você tem todo o direito de abrir mão daquilo e se afastar. Não desprezar, mas se afastar. Então, cada um no seu quadrado, mas dentro de um padrão de servindo uns aos outros por meio do vosso novo entendimento que está em Cristo Jesus. Tiago é um manual prático de religião. Por toda esta carta destinada aos crentes judeus, Tiago integra a fé genuína e a experiência prática cotidiana, pondo em relevo que a fé genuína é operosa, ou seja, não existe fé genuína se não tem a operosidade. Não existe, agora eu vou pegar pesado aqui, não existe igreja genuína se ela não tem operosidade. Então qual é a igreja genuína? É a igreja que hoje tem muitas igrejas aí dizendo que é igreja. A igreja está pregando a salvação, as pessoas estão sendo salvas, elas estão sendo salvas. Mas e as obras de uma igreja? Você não vê igreja hoje aí sustentando órfãos e viúvas. Você não vê igrejas aí ajudando os países miseráveis que cultuam a Deus debaixo de uma choupana, recebendo fezes de rato, xixi de barbeiro, xixi, urina de rato sobre sua cabeça, um calor infernal, a igreja de 1,80 m, 1,20 m às vezes de altura, coberta de feno, de palha, um calor de mais de 40 graus, e o povo está ali dançando, com o pé no chão, não tem banco para sentar, senta em cima de tronco. A igreja brasileira, como a igreja norte-americana, canadense, as igrejas da Europa, vem tudo isso pela internet hoje. Hoje a internet serve para nos dar um raio-x da vida de muitos segmentos que dizem ser religiosos. São um bando de hipócritas, fingidos e mentirosos. As pessoas estão nos seus países morrendo de fome, sem estrutura, sem casa, sem luxo, sem conforto, sem nada. Louvam a Deus ali dessa maneira, mas as igrejas brasileiras, como as igrejas norte-americanas, como as igrejas canadenses, como as igrejas da Europa e de outros países que têm uma boa economia, estão com seus bolsos cheios de dinheiro. Os pastores dessas igrejas são verdadeiros banqueiros, têm dinheiro para botar fora. E vê esse povo da África, do Sudão, vê esse povo do Paquistão, vê esse povo da Moçambique, Malawi, vê esses povos sofrendo, não fazem nada, só sabem exibir a foto deles para angariar fundo, aí criam um sistema que sustenta um, sustenta outro, sustenta outro. Quando você vai ver, a tua oferta não chegou nos valores finais, teve que sustentar uma gama de pessoas que muitas das vezes estão deitadas em berço esplêndido. Ah, pastor Melo, é o meu protesto, se você gostou, o problema é teu, se não gostou também coma menos. A verdade é essa, eu tive lá, eu vi, eu participei disso, eu não aceitava isso. Eu falei, como é que pode? Que negócio é esse? Eu ficava assim, olha, ou nós somos de Cristo ou não somos. Vamos lá, visão panorâmica, informação básica, a epístola
de Tiago é do grupo das epístolas gerais, porque serve para todos, em todos os tempos, em todas as épocas. A epístola de Tiago, ela não perdeu a sua essência, o seu valor, ela não perdeu a sua estrutura em ponto nenhum, durante todo o período em que ela foi escrita. E olha, a epístola de Tiago foi uma das primeiras epístolas a ser escrita. Se você olhar, ela é uma epístola dinâmica que confronta todos aqueles que dizem crer em Jesus Cristo. O autor é Tiago, irmão do Senhor, não é Tiago, filho de Alfeu, nem é Tiago menor, é Tiago, irmão do Senhor, que presidia a igreja de Jerusalém, era o bispo da igreja de Jerusalém. Local que foi escrito é Jerusalém. Alvo da escrita de Tiago, olha, é bem específica: 12 tribos da diáspora, ou seja, as 12 tribos que estavam dispersas. Quando ele diz 12 tribos, é porque nós entendemos que havia judeus convertidos do judaísmo que faziam parte das 12 tribos de Israel. Tinha judeus convertidos, Zebulon, Naftali, Dan, Gade, tinha gente convertida de todas essas gamas das famílias de Israel. Versículo-chave, Tiago, capítulo 2, versículo 17, que diz assim, ó: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. A igreja estava sendo perseguida pelo poder religioso, que era o poder judaico. A igreja estava sendo perseguida também pelo poder bélico, que era o poder romano. E Tiago vai trazer esta palavra ao coração dos seus ouvintes, dos seus membros, do membro do corpo de Cristo, dizendo, ó, vale a pena você sofrer por amor o evangelho, vale a pena você pagar o preço. Diz assim Tiago, capítulo 2, versículo 17, eu li aqui o versículo errado, vou ler o versículo certo, capítulo 2, versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras por si só, ela é morta. Então, se você não tem obras de fé, fale sobre a tua fé, que eu vou te mostrar as minhas obras de fé. A obra de fé é tão importante na vida da igreja, que se você notar algo, a Bíblia diz que o homem passando, estando vivo, morrendo agora, ou Jesus vindo e ele sendo transformado, nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Que obras são essas? Pelas nossas obras de fé. Porque se eu tenho fé, assim também a fé, se não tiver obras por si só, ela é morta. Se eu não tiver obras de fé, a minha fé é nula, a minha fé é vão. Mas se eu tiver obras de fé, a minha fé é verdadeira. Eu não preciso nem de falar da minha fé. Então tem muita gente hoje falando de fé, mas não tem fé. Tem muita gente hoje falando de fé, mas ele não tem fé verdadeiramente, porque fala com a boca, mas as suas obras negam aquilo que ele fala. Então como você vai falar que você ama o teu próximo, se você não é capaz de dar uma cesta básica a uma família que está com fome, se você não é capaz de ajudar o teu irmão, se você não é capaz de estender a mão para ajudar alguém que está do teu lado precisando de ajuda? Que fé é essa que não tem obra? Fé sem obras é morta. Então Paulo, quando fala da fé, Paulo fala do início da fé salvífica. Tiago já vai falar da prática dessa fé salvífica. Então essa fé salvífica gera dentro do indivíduo algo que faz com que ele viva essa fé que ele recebeu, que ele fala que tem. Então se eu falo que tenho fé, mas não ajudo as pessoas, não sigo as instruções das escrituras, vamos tomar aqui, não sustenta o órfão, não sustenta a viúva. Tem gente que faz tudo dentro da igreja. A igreja do indivíduo tem um poderio tremendo. Às vezes eu costumo dizer, o camarada está na igreja, ele é pastor da igreja, ele tem ali as maiores e as melhores regalias para ele como pessoa física e para a sua própria família, mas ele não contempla a família dos membros. Você vê, tem muita gente na igreja que tem um potencial tremendo, você não vê investimento nenhum na vida das pessoas da igreja. Fica difícil.
A gente tem que pedir a Deus uma igreja que seja uma igreja com o coração e os olhos abertos, para poder perceber aquilo que nós podemos fazer com aquilo que temos. Então nós estamos aí ajudando o reino de Deus? Sim, ajuda o reino de Deus. Primeira coisa que eu falo quando eu ajudo o reino de Deus com o indivíduo é, eu não preciso de nada teu, nem você me deve nada. Agora tem pastores que eu ajudei, que eles são egoístas. Eles vão descobrir quando eles ouvirem essa escola bíblica dominical. Deveriam ter vergonha na cara. Eu ajudei eles e agora simplesmente eles fecharam o coração. Por quê? Parou de dinheiro, acabou o amor deles, mas o meu amor continua, entendeu? Porque eu não fiz nada para receber lucro. Esse é que é o problema. Eu fiz para ver o reino de Deus crescer, e o resultado, o prazer da minha vida é olhar e ver o milagre acontecendo lá. Não depende de ele querer me agradar ou não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada, isso é problema dele com Deus. Agora, o meu problema com Deus eu resolvi, fiz aquilo que Deus mandou. Nós agora estamos construindo a igreja em Mafambise e uma igreja em Malau. Eles não me devem nada, só me devem o amor e a consideração. Mas tem pastores que já perderam a consideração, não enviam mais nada, não enviam culto para mim mostrar para as pessoas, para a pessoa ver e para falar, olha, o pastor Américo faz essa obra bem, vamos ajudar ele. Para quê? Porque eu posso ajudar outro. Mas nisso eu vejo o egoísmo no coração dessas pessoas. Então eu não ligo, não brigo, não falo nada. Estou falando aqui para que, se essas pessoas ouvirem, eles se arrependam do seu mal, que eu não estou falando, estou falando aqui como homem. Mas Deus vai julgar nossas obras. Já pensou você virar as costas ou levantar o calcanhar contra alguém que te ajudou? Como que fica isso? Fica difícil, fica difícil. Então vamos lá, esboço, aprovação, capítulo 1, fé e obras, Tiago fala no capítulo 2, línguas e sabedoria, Tiago fala no capítulo 3, humildade e contendas, capítulo 4, e dependência, Tiago 5, né? Capítulo 5. Tiago em uma sentença, o livro de Tiago em uma sentença. Tiago apresenta as qualidades que evidenciam na prática a genuína fé. O que vai mostrar que você tem fé são as suas obras. Aquilo que você fala tem que condizer com aquilo que você pratica. Então não fale de santidade e pratica iniquidade. Fala de amor, mas nega o direito às pessoas que estão ao teu alcance das tuas mãos. E essa parte aqui principalmente para chefes de família, mamãe e papai que às vezes negam bem aos próprios filhos, e para pastores que estão presidindo a igreja de Deus e que recebem o tesouro de Deus e fecham esse tesouro em suas mãos. Você não ajuda as pessoas porque elas são dignas, você ajuda porque simplesmente tu tem que ajudar. Você acha que ela é indigna, às vezes até mesmo indigna, mas é ser humano, você tem que ir lá ajudar, para um dia ela olhar e falar assim, a Bíblia diz que você faz o bem a quem te faz mal, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça daquela pessoa, que aquela pessoa vai olhar e falar, caramba, eu fiz mal com o Américo, mas o Américo está me fazendo bem, eu tratei ele com ignorância, mas ele me trata com respeito. Então essa é a diferença, por isso Jesus bate de um lado, dá o outro. O camarada às vezes faz alguma coisa contigo, tenta dar o melhor para ele, para ver se ele enxerga. Se não enxergar, deixa com Deus, que Deus é justiça, Deus é amor. Quando você fala assim, Deus é amor, não se esqueça que o amor, para ser amor verdadeiramente, ele é justiça primeiro, é justiça. Então a justiça, por que nós entendemos que Deus é amor? Porque ele é justiça. A justiça de Deus manifesta o amor, como a justiça de Deus muitas das vezes pode manifestar a punição, como Ananias e Safira, como os Ofne e Finéia que foram mortos. Como a justiça de Deus se manifesta para você? Não pense que amor existe sem a justiça. O amor é a prática da justiça. Então quando você recebe algo de alguém, é justiça. Aquela pessoa faz porque ela está sendo justa em cumprir um determinado valor que lhe foi comunicado. Então quando você dá esmola, é porque tua mãe e teu pai te ensinou que dá esmola, Deus se agrada. Então é justiça, aquilo ali é justiça, aquilo que é certo, aquilo que é reto, aquilo que são princípios imutáveis e eternos. Então o amor de Deus para com o homem é isso. O homem morto em delitos e pecados, Deus olhou o homem, foi enganado, ludibriado, agora eu vou destruí-lo. Não, Deus entra com a justiça. Farei justiça por você. Quando Deus ama o homem, Deus diz para o diabo, não adianta, você não é capaz de me mudar a minha essência, porque eu sou o que sou e ninguém muda.
Então a verdade é essa. Se você é filho de Deus, você tem Deus dentro de você. E não se espante não, porque aquele que vive na prática da justiça, a própria justiça vai abrilhantar o seu caminho, vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida sobre sua vida. A autoria da epístola de Tiago, nós já falamos aqui, tem 3 Tiagos nomeados na Bíblia, né? 4 personagens no Novo Testamento são apresentados como Tiago. Tem o filho de Zebedeu, o irmão de João, Tiago, Mateus capítulo 4, versículo 21, Marcos capítulo 3, versículo 17 e outros versículos. Tem o filho de Alfeu, Tiago, chamado o menor, né? Mateus 10, capítulo 3, Mateus 27, capítulo 56, Marcos capítulo 3, versículo 18. Esse é o filho de Alfeu. Tem o pai de Judas, o apóstolo, não Judas Iscariotes, o Judas que escreve a epístola. E tem aqui, agora que é o 4, que é o meio-irmão de Jesus, Atos capítulo 12, versículo 17, Atos capítulo 15, versículo 13, e Gálatas capítulo 1, versículo 19. Esse é o Tiago que escreve essa epístola com a autoridade de um bispo. Ele fala para a igreja da diáspora, a igreja dispersa, sobre a grandeza do amor de Deus, a grandeza da prática da fé, dos princípios recebidos de Deus para os nossos corações, para podermos praticá-lo. Não importa se a pessoa não quer, não gosta de você, o importante é você fazer a sua parte. Eu sei que muitas das vezes dá aquele frisson no coração de você dar uma resposta, mas nós temos que resistir todas essas coisas, porque nós somos provados todos os dias no pecado, o externo e o interno. O externo é aquilo que o pecado se manifesta, na prostituição, no roubo, na ganância e outros. E o interno são as seduções, aquilo que brota dentro de nós por causa da nossa natureza adâmica, porque Deus nos salva do juízo, da condenação do pecado, mas ainda estamos presos a certos princípios pecaminosos dentro da nossa própria natureza, que Cristo nos salva, mas não nos desnaturaliza. Por não estarmos desnaturalizados, vamos sempre lutar contra esses 2 leões. O leão que vai vencer é o leão que você alimentar. Se o leão que precisa de Bíblia estiver faminto, o leão mundano que está gordo de pecado e desejo pecaminoso vai abraçar esse leão que precisa desse alimento, mas está desnutrido. Então o que você vai fazer vivendo nesse mundo? Tem gente que vê tudo na internet, sabe de tudo, sabe da vida de todo mundo, conhece tudo, toma conta de tudo, mas ele não tem tempo para ler essa escritura sagrada. Não é ler como estivesse lendo um livro, é ler assimilando, ler ponderando, parando, meditando, exercitando a sua mente, para que você cada dia se torne firme na prática do verdadeiro amor de Deus, que é a justiça, que é a prática dos princípios que nós recebemos do divino. E aquilo que é divino, ele vem para quem é humano, mas é humano e agora é divino, porque você é homem, mas Deus te fez filho dele. A sua natureza interior, o seu homem interior é santo. Deus gerou por meio da santidade em Cristo Jesus, por meio dessa palavra. E não há um leite que possa trazer alimento a esse ser interior. Não há um angu de caroço, não há um feijão, um mocotó, uma picanha, um churrasco no mundo que possa alimentar esse ser, a não ser essas escrituras. Está aqui. Então as pessoas não querem ler isso, querem tudo. Ficam com frasões dentro da igreja: ó, só quem crê vai arrebentar esse ano, Deus vai. Meu querido, isso não vale nada, isso não tem poder nenhum contra a sensualidade, ou seja, contra o domínio do pecado, não tem poder nenhum. Então as pessoas estão, hoje a pregação do evangelho está mais falsa do que nunca teve antes. As pessoas criam frasões para impactar o coração das pessoas. Isso não traz resultado dentro da natureza do homem, não domina o leão que está dentro de você, que te devora, não tira o leão do egoísmo, não tira o leão da pecaminosidade, da estupidez, da ignorância, da vadiagem, de uma mente vazia sem Deus, que tira o leão de dentro de você e coloca ele no lugar dele, levando
Todo pensamento contrário, amarrado, amordaçado, cativa a autoridade da palavra de Deus em Cristo Jesus, só evangelho. Então as pessoas hoje não querem isso, querem viver do jeito que ele pensa, fortão, se sentindo todo poderoso, né? Aí eu lembro que uma vez Deus falou comigo assim, meu servo, eu falando, Senhor, olha o que está acontecendo. Ele falou, ó, quando eu chamar o Espírito, a alma vai vir e o corpo, o que será? Eu falei, nada. Então ele falou, então não tem um homem valente nesse mundo, não tem ninguém forte nesse mundo, porque se eu chamo, eles vão me responder. E ele já era, falou onde ele está, já era, foi embora. Até mesmo as vidas unicelulares, até os nêutrons e os neutrinos, né, que cruzam o planeta Terra, que saem do Sol, que traz, e quando entra em contato com o oxigênio da Terra, produz calor. Se Deus chamar ele, ele responde com a boca, com voz de homem, eis-me aqui, Senhor. Tudo está no domínio do Todo-Poderoso. Estou falando uma linguagem poética figurada, para você entender o que eu estou querendo dizer. Não existe nada fora do domínio de Deus, nem uma folha da árvore cai, a não ser pelo domínio de Deus. Então esse domínio de Deus tem que estar no nosso coração, dentro do nosso cotidiano, para que nós venhamos a ter vitória na nossa trajetória. É isso que é isso que Tiago está falando aqui para os seus ouvintes. Vocês estão sendo perseguidos? Agora é hora de vocês fazer a prova da fé que vocês dizem ter. Se a fé for verdadeira, vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Se não for, vocês se enganaram a vós mesmos, assim como uma pessoa que vai à frente do espelho, se penteia e sai, e depois já não sabe para que lado está o cabelo. Se o cabelo, o vento arrepiou, se mudou de lado, ele não entende. Que é pessoas que leem a palavra de Deus, se alegram pelo aquele momento, mas não deixam ela descer o coração para que ela possa ser bússola para a sua vida. Essa é a verdade. Destinatário dessa epístola, a identificação do destinatário está em Tiago, capítulo 1, versículo 1. Você vai ver logo aqui no começo que ele diz assim, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Que saudação maravilhosa. Nós temos que ter mais Tiago nos dias de hoje, que desperte a igreja de Cristo. 12 tribos descrevia a nação de Israel em sua totalidade. Dispersão indicaria judeus fora da Palestina, cristão ou não. Apenas cristão, porém identificariam servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Tiago escreve aos crentes em Cristo Jesus. E essa epístola é tão dinâmica, tão poderosa, que ela serve para todos as pessoas, crente e não crente, de todos os tempos e de todas as épocas. A outra possibilidade indica que o verso faz referência direta à igreja. Isso se comprovaria a partir de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Entretanto, tal posição não poderia ser considerada, uma vez que Pedro não usa a expressão 12 tribos, aos dispersos, pessoas que estavam dispersas. Agora Tiago escreve as 12 tribos, porque Tiago, como chefe da igreja de Jerusalém, ele conhecia todos que haviam se convertido. E para a felicidade da igreja, felicidade Tiago é nossa, Tiago nos dá a entender que havia convertido de todas as 12 tribos de Israel ao cristianismo. Então a obra de Cristo perfeita e perfeitamente desceu ao coração dos israelitas, e muitos que praticavam o judaísmo se converteram. Existe o judaísmo até hoje? Existe. O coração deles estão endurecidos? Sim, porque eles se entregam à letra e não ao espírito. Deus escreve para o homem uma inspiração espiritual. Uma vez que ela foi ratificada e colocada nos pergaminhos ou na página da sua Bíblia, ela passou a ser algo escrito, um conteúdo escrito, fatos escritos de Deus para o homem, que se o homem praticar, ele tem condições de estar perfeitamente, ser aperfeiçoado por esta palavra e andar com Deus, ter uma vida social melhor. Então esta palavra de Deus para o homem, ela é espiritual, ela tem que ser discernida espiritualmente. O carnal não discerne as coisas, porém o povo de Israel, depois que recebeu o Cristo e renunciou ao Cristo, eles se entregaram à letra, eles se entregaram à inspiração humana, eles se entregaram aos seus mestres, eles se entregaram aos seus doutores da palavra, eles se entregaram aos seus escribas, se entregaram aos doutores das escrituras, que eles intitulam assim, mas não quiseram receber o Cristo, preferiram receber Barrabás.
É mais provável que Tiago tenha escrito para um público específico. Já está escrito aqui as 12 tribos, todos que faziam parte dessas 12 tribos. Tema da epístola, o conteúdo da epístola revela pouca preocupação na sistematização dos temas. Tiago é bem direto e objetivo em seu estilo de escrita. É um resumo dos temas e pode ser visto na tabela a seguir. Vamos ver aqui a tabelinha, que é a revistinha, né? Ó, essa revistinha, o Novo Testamento, muito boa. Nos dá tema, ele fala da aprovação, Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Fala da sabedoria, Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Fala da humildade, Tiago 1, do 9 ao 11. Vamos ver aqui a humildade, Tiago 1, do 9 ao 11, com o nosso irmão Celso, que vai ler aqui para nós. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Então Tiago está falando da humildade para a pessoa não ser soberbo se ele é rico, e a pessoa ser humilde na sua própria pobreza, no sentido de crer nas Escrituras, que quando estão nas Escrituras, as Escrituras nos nivela, somos todos iguais, filhos de Deus, independente de padrões sociais. A pessoa não pode se achar melhor dentro da igreja porque ele é doutor, que ele é togado, ou que ele é professor. O indivíduo não pode se achar inferior na igreja porque ele é um profissional de serviços gerais. Não, ele cumpre o papel dele, cada um no seu quadrado, cumprindo com aquilo que ele abraçou e mostrando a sua humildade na consideração de uns pelos outros. Não pode ter um melhor do que o outro, não pode a pessoa se achar que ele é algum creme do bolo e o outro, coitado, esse aí é um pobre coitado. Não, meu querido, dentro da igreja somos todos iguais. Se você não vê assim, você está totalmente equivocado e você não entende o lugar onde você está, nem a fé que você abraçou. Então vamos ver aqui, tentação, Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15. 12 ao 15. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, o que Tiago está falando ali? Ninguém é tentado por Deus. Tem gente que fala, não, ai, Deus está me tentando. Aí, é coisa... Eu lembro uma vez que a pessoa viu o envelope no chão dentro da igreja, aí quando ele abriu o envelope, ele tomou um susto, estava cheio de dinheiro. Pastor, eu falei, ó, bota lá no gasofilácio. Ah, pastor, lá no gasofilácio. Pastor, eu falei, ó, lá no gasofilácio. Ele veio me mostrar, eu falei, isso aí não toque nada em mim, lá no gasofilácio. Ninguém precisa de saber, bota lá. Ele foi lá e botou. Aí olhou para mim e falou, pastor, eu falei, resolvi o meu problema. Eu falei, não, meu irmão, bota lá no gasofilácio. Aí vai dizer, aí ele falou para mim assim, sem sabedoria, não estuda a palavra, não tem comunhão. Ai, pastor, Deus está me provando. Não, senhor. O desejo da vontade de possuir aquilo que não era dele mesmo, do coração dele. Ele é egoísta, sem domínio próprio, só não praticou o pecado porque eu estava perto, que eu vi. Então, porque eu vi, ele ficou me olhando assim. Aí eu para ele, ó, gasofilácio, para isso está lá. Alguém deixou cair o envelope, ficou lá. Então, quando a pessoa acha gasofilácio, tem um gasofilácio dentro da igreja, está na hora do culto, mas você pega e vai colocar no gasofilácio. Então, o que nós temos que ver? O que nós vamos perceber isso? Tem gente que fala assim, não, Deus está me provando. Aí, eu lembro que
A varoa passava perto do irmão, mas ficava com o olhão, ela não aguentou, aí fez uma cara, eu olhei para ela e falei, varoa, vigia. Ela, ai pastor, Deus está me provando. Aí eu falei assim, não é Deus não, é a concupiscência do seu coração. Segura aí, meu filho, se segura aí, porque a coisa não é como você pensa. Então quer dizer, é fácil você culpar a Deus pelo seu pecado. A pessoa pratica o pecado, não, Deus está me provando. Deus jamais vai usar da tentação, do mal, e colocar o desejo dentro do seu coração, porque Deus não é tentador, Ele não faz isso. É você por causa da sua cobiça. Tiago está explicando bem claro aqui, ó, no versículo 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a pessoa cobiçando, com aquele desejo desenfreado de possuir, ai meu Deus, fica ali, meu querido, vá se converter. Você só se converte se essa palavra tiver domínio sobre você. Você não lê Bíblia, você é crente porque você vê os outros ser. Você é cristão porque você ouve as pessoas falar. Você tem que ser cristão porque os valores bíblicos, os princípios imutáveis da palavra de Deus permeiam o seu coração. Isso é tremendo. Você pode encontrar pouco ou muito dinheiro. Eu lembro uma vez que eu estava num lugar, aí a pessoa veio, né? Depois eu descobri que aquilo foi uma prova, né? Para provar o pastor, né? Camarada veio com o envelope, quase dessa grossura assim, aí me deu. Quando eu segurei o envelope, eu falei, Jesus, eu estava numa situação muito ruim, nessa época ainda não era reconhecido como pastor. Aí eu peguei, quando eu peguei assim, o Espírito falou para mim, meu servo, tu vigia. Na hora Deus falou comigo, porque Deus conhece o meu coração. Mas não era porque eu ia ser tentado, não, eu já peguei e já fui andando lá para o gasofilácio para jogar lá. Aí, quando eu olhei, ele falou, olha para frente. Quando eu olhei, tinha um varão já de longe me vigiando, quer dizer, estavam me provando. Mas por Deus ter uma parceria comigo em conhecer meu coração, ele falou, olha para lá. Quando eu olhei, já tinha um de butuca em cima de mim. Aí eu falei, Jesus, Aí Deus falou, eu te conheço, meu servo. Aí eu fui lá, coloquei no gasofilácio, e aconteceu mais de uma vez. Então, se eu tenho o coração voltado para cobiçar as coisas, eu praticava o mal. Pastor, o senhor é perfeito 99,9%. Não, eu posso um dia errar, mas enquanto eu puder permanecer e prevalecer, eu vou fazer a coisa certa. Tem coisa que eu faço, pastor, não faço porque eu tenho autoridade para fazer. Eu falei, faço. Se alguém me perguntar, eu falo, não, eu fiz porque eu tenho autoridade para fazer. Qual o problema? Entendeu? Porque o obreiro é dito salário, e às vezes você não tem que dar satisfação a muitas pessoas não, você simplesmente faz porque Deus está te dando condição, você está investindo no reino. Ou o pastor vai agora ter que ficar nomeando tudo, saindo atrás da pessoa, fiz isso. Não existe isso, ou você confia ou não confia, mas tem que confiar com os olhos abertos, ver se está acontecendo. Ou a pessoa se tornou parceiro do ministério guiando o rebanho de oferta, porque ele falou, pastor, deu oferta para o senhor na segunda, na quarta-feira eu já vi a oferta chegando lá, e o pastor dando testemunho. Eu falei, com certeza, é assim que acontece, porque vai, entendeu? Aí quer dizer, às vezes eu recebo até uns puxão de orelha aqui do meu tesoureiro, né? Que ele fala, pastor, a nossa igreja está precisando de um monte de coisa, pastor. Eu falei, irmão, mas vamos investir lá. Está precisando, mas aqui nós estamos bem, nós temos telhado, tem um ventiladorzinho, quando eu sinto calor, vou lá, ligo ele, a gente quer melhorar, mas Deus vai abençoar no momento certo. Então, todas essas coisas servem para nos mostrar o nível de intimidade que você tem com Deus. O nível de intimidade que você tem com Deus é o nível de comprometimento que tu tem com Ele. Então, quando eu olho para certas pessoas com certas atitudes dentro da igreja, eu vejo que ele não tem comprometimento nenhum com Deus. Não tem. Olha, assim ele não tem. Se ele não cumpre com eu lembro que alguém um dia falou para mim, irmão, o camarada que mente, né, tem até um filme que o indivíduo fala isso. Se ele é mentiroso, ele é ladrão. Se ele é ladrão, ele rouba. Se ele rouba, ele mata. É uma consequência de erro, porque uma onda chama outra onda. Um abismo chama outro abismo. O cara é mentiroso, ele é ladrão. Se ele é ladrão, ele mata. Se ele mata, ele rouba. E por aí vai embora. Então, eu conheço um monte de pastor mentiroso, tratante, sem vergonha na cara, que está diante da igreja, né? Que a igreja, às vezes, está em evidência, o indivíduo está em evidência, está lá, tranquilão.
Mas quem tem os princípios da palavra de Deus, a Bíblia diz assim, ó, eu não posso julgar pessoas levianamente, não posso. Se eu julgar, eu cometo pecado. Mas a Bíblia diz bem claro assim, aquele que é espiritual, ele tem discernimento de todas as coisas. Quando fala, fala com discernimento. Às vezes eu falo com discernimento, os sem discernimento fica assim, não, que fulano está lá. Fulano pode, Saul estava no trono, mas o rei era Davi. E aí, como é que fica isso? Saul estava no trono, mas Deus já tinha desprezado há muito tempo. A conversa com Deus era com Davi, quem estava no trono era Saul. Isso é verdade. Jacó tinha os seus 11 filhos dentro de casa, mas o filho primordial de Jacó, a bênção estava na vida de quem? De José, estava lá preso na masmorra do Egito, até que Deus coloca ele no lugar, e os sonhos, as revelações foram aprovados por Deus. Então hoje em dia, ou você mergulha para a Escritura, ou você vai ficar dando volta e volta da volta aí. Tiago e o Sermão do Monte, todos os valores do Sermão do Monte, eles se encaixam perfeitamente no livro de Tiago. O livro de Provérbios no Antigo Testamento é o nosso provérbio Tiago no Novo Testamento. Tiago é como o livro de Provérbios, ele tira você, ele faz comparações simples, rápidas e imediatas. Diz assim, você mostra a tua fé, diz para mim que tu tem fé, eu vou te mostrar minhas obras de fé. Vamos ver qual a fé que vai ser verdadeira. Você fala de amor, mas na realidade tu não ama. Como eu estava num certo lugar, a pessoa, não, você é muito amado, meu querido, né? Faz até pose para falar. Aí quando eu precisei do amor, me deram um pé no traseiro. Quando o pecado, né, o diabo montou em cima de mim, que eu precisei de alguém para me ajudar, a pessoa me deu um pé no traseiro. Eu louvo a Deus, olha para cá, por favor, pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. Porque ainda que o diabo tenha mostrado um quadro ruim, o coração do indivíduo julgou segundo a reta verdade de Deus e permaneceu ali, firme, está lá. Ninguém vem para cá dizer que eu sou bobo, não. Deus já tem revelado, mas Deus tem falado comigo ou com o mundo. Eu prefiro com ele, então eu prefiro caminhar. E saiu da própria boca, né? Da pessoa, falou, pastor, esquece isso, deixa isso para lá. Nem foi difícil, alguns meses depois é que eu fui entender que a pessoa está falando que Deus falou comigo ou com o mundo, você escolhe. Eu falei, não, contigo, Senhor. Então segue em frente, porque eu sou o Senhor, eu sou quem julga, sou eu que dou a punição e sou eu que dou o galardão. Vai comigo, porque eu sou o Senhor. A epístola de Tiago foi para exortar, para trazer a aprovação à fé do indivíduo, reforçar o indivíduo na perseverança, reforçar o indivíduo a produzir no reino de Deus por meio da palavra santificadora, que é o Evangelho de Cristo, que tem que nos levar a uma vida diferenciada daquela que o mundo leva, do que os religiosos levam. Cristo aparece em Tiago capítulo 1, versículo 1, Tiago capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque o próprio Cristo nunca fez acepção de pessoas. Então Tiago vai trazer um entendimento, dizendo assim, porque o povo judeu sempre foi muito separado das pessoas, e Tiago vai dizer, não faça isso, nós somos um, tornamos um em Cristo. Tiago capítulo 5, versículo 7 e 8, ele fala aqui sobre a vinda, né? Capítulo 7, versículo 8, sede, pois, irmão, paciente até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também paciente, fortalecei-vos no vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, se estava próxima lá, está mais próxima aqui agora para nós. Então, o que ele está dizendo? Fortalecei-vos no amor do Cristo, na prática do amor, na prática da verdade. Isso vai fazer com que a igreja esteja sempre ativa na prática do amor verdadeiro, na prática da fé verdadeira, que leva às obras. Fé sem obra é morta e você precisa de fé. Conclusão: o ensino, em síntese, a fé em Deus acaba com a distinção entre as classes. A prova
da fé não está só na doutrina, mas na atmosfera da comunhão. O comunismo verdadeiro, ou seja, não gosto nem de falar nisso, mas a verdadeira comunhão de um para com os outros é quando nós nos unimos e nos apresentamos uns aos outros, eliminando toda a diferença e ajudando uns aos outros. Essa é a verdadeira igreja, esta é a verdadeira palavra, essa é a verdadeira vida dos convertidos de novo. Se não for assim, está fora. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Que o Espírito Santo te alimente, te sustente. Na próxima semana, 1ª de Pedro, que Deus te dê um dia abençoado. Escola Bíblica Dominical, Ministério Guiando o Rebanho. Uma bênção de Deus para o seu coração. Deus abençoe aí nossa irmã Vera Lúcia. Deus abençoe nosso irmão Jaime Vicente, Carlos. Deus abençoe a todos vocês.